Meu irmão, minha irmã, mais um dia, hoje, o primeiro do mês de agosto, mês das vocações, mês da Semana da Família, esse mês que nós temos tanto a agradecer a Deus por ter a oportunidade de vivê-lo mais uma vez. Vamos louvar a Deus neste primeiro dia do mês, pedindo que o seu dia seja de alegria. Comece o dia sorrindo, agradecendo a Deus pelo sol, agradecendo a Deus por você poder contemplar a beleza pelas pessoas que você vai encontrar durante o dia de hoje. Se esforce para fazer com que as pessoas que estão à sua volta se sintam felizes com a sua presença. Seja uma presença confortante e uma presença que alegra os seus irmãos e irmãs. Hoje, 1º de agosto, é dia de um santo importante na comunidade cristã, que é Santo Afonso Maria de Ligório. Ele foi bispo e doutor da igreja. Nós vamos já falar um pouco sobre Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje também é dia nacional do selo postal, dia da amamentação e dia dos confessores e professores de teologia. Então, Santo Afonso Maria de Ligório nasceu perto de Nápoles, na Itália, em 1696, de uma família nobre. Fez em casa, com os professores privados, os estudos literários, científicos e artísticos, inclusive música e pintura. Com apenas 16 anos, graças a uma especial autorização, pois a lei estabelecia a idade mínima de 20 anos, doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico na Universidade de Nápoles. Durante 10 anos exerceu com brilhantismo a profissão de advogado. A decepção com a profissão o levou a abandonar a advocacia e depois já tinha um trabalho religioso e aí tornou-se padre, o que aconteceu em 1726. Iniciou seu ministério entre as pessoas mais abandonadas e necessitadas de socorro espiritual e material, deslocando-se por toda parte. Ia aonde outros padres, por muitos outros motivos, se negavam a ir. Para consolidar o seu apostolado, Santo Afonso Maria de Ligório fundou um instituto essencialmente missionário, o que conhecemos hoje como redentoristas, a Congregação do Santíssimo Redentor, que foi fundada em 1732 por Santo Afonso. Dedicou-se a escrever, publicou 111 obras, entre grandes e pequenas, algumas delas reeditadas muitas vezes. Em 1748, saiu a primeira edição de sua Theologia Moralis, graças à qual o Papa Leão XIII o declarou o mais insigne e o mais compreensivo dos moralistas. Em 1762, foi eleito bispo de Santa Ágata e canonizado em 1839. Doutor da Igreja, em 1871, foi declarado pelo Papa Pio XII, em 1950, patrono dos confessores e dos moralistas. Por isso, peçamos a Santo Afonso Maria de Ligório que interceda pelos padres, os confessores, e que, mais do que nunca, renove o ardor, o desejo pelo sacramento da confissão entre os fiéis leigos. Hoje, nós vamos refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo do 1 ao 12. Antes, porém, mais uma vez, eu quero agradecer a você que escuta todos os dias este áudio, pedir que você multiplique para os seus contatos, para as pessoas que você conhece. Indique, convide as pessoas a se inscreverem gratuitamente neste canal de evangelização da nossa paróquia. A gente fica feliz por poder partilhar com você a palavra de Deus. Escutemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, os versículos do 1 ao 12, que diz: Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo,
que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem um pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida no prato, entregue à moça e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, neste dia, 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, se você conhece algum redentorista, parabenize hoje pelo dia dos redentoristas, da congregação redentorista, também dia dos professores de teologia e dos confessores. Neste dia, nós escutamos um pouco sobre João Batista, o seu fim, infelizmente, trágico. O destino do profeta em sua própria terra é o martírio. Seu fim, porém, não é o sepulcro, fim comum a todos aqueles que se dedicam apenas à concepção humana. Já o fim daqueles que se dedicam ao espiritual é a ressurreição. Em Jesus, a ressurreição foi uma realidade. Em João, uma luz antecipada. Quatro coisas simbolizam a totalidade terrena. Jesus e João têm em comum a essência da mensagem, que é o anúncio do reino. O amor até o fim, os inimigos mortais e o destino final. A história da morte de João Batista é colocada entre a rejeição de Jesus em Nazaré e a multiplicação dos pães. Essa localização é um símbolo. E seu significado é claro. Após o banquete da morte vem, como dom inesperado de Deus, o banquete da vida. Por isso, que diante de tantas crises e pandemias, nós não nos entristecemos porque sabemos que há esperança de que coisas melhores virão. Então, será assim ainda maior o fim reservado a Jesus. Será rejeitado, morto e sepultado, mas seu corpo será a semente que florescerá para todos. O primeiro banquete é dado dentro do palácio e é reservado aos poderosos. O outro é dado no deserto e é aberto aos pequenos. São dois modos diferentes de vida. O primeiro corta a cabeça de quem testemunha a palavra. O outro, ouvindo a palavra, se deixa construir por ela e por ela vive. O primeiro festeja a morte com uma dança macabra. O segundo invade a noite com a suave fragrância do pão. Os pratos do banquete de Herodes são utensílios vazios, o adultério, a prepotência e a violência. A beleza, o sentido da honra e da felicidade temperam os pratos dos pobres. A sobremesa do banquete da morte é cruel e encerra a festa. É a cabeça de João Batista servida em rica bandeja. Não é à toa que se diz que profeta é alguém que sofre de uma doença profissional, o corte da cabeça. A morte do profeta representa, da parte dele, o coroamento do bem, a fidelidade a toda prova, da parte dos que o eliminam, o ápice do mal. Ao invés de escutarem o Senhor, que fala por sua boca, eles se deixam cortar-se a garganta de quem diz a palavra do Senhor. O grande mistério, o grande milagre é que a palavra de Deus não está amarrada. João Batista morto fala mais do que João Batista vivo. Fala com uma força que nenhuma violência poderá deter. Foi assim ontem, é assim hoje. A palavra fica. Este é o grande conforto daquele que prega. Apagar-se-á a minha voz, mas a minha palavra, que é Cristo, ficará, dizia Oscar Romero, hoje santo.
Herodes, que não ouviu a palavra dita pelo profeta em vida, vai depois se deixar entristecer, né, por causa do profeta. A palavra é para ele como um pesadelo do qual quer acordar, mas não consegue. Já acordará quando for capaz de encerrá-la pelo que ela é, um apelo. No caso, apelo de conversão. A conversão de Herodes é simples e difícil. Abandonar a mulher que não é sua e voltar ao primeiro amor. O que provocou toda essa confusão foi uma mulher que não é própria. A mulher é símbolo da sabedoria, Sofia em grego, ou da loucura, Moria em grego. O homem foi feito para casar-se com Sofia, que serve o banquete da vida, e não com Moria, que serve o banquete da morte. Moria transforma qualquer palácio em túmulo. Sofia transforma qualquer deserto em jardim. Herodes é um rei fantoche, que ouve João a sabedoria e Herodíades a tolice, mas não é livre para o escolher. Possuído por Moria, o poderoso, esse e outros, Herodes, de ontem e os de hoje, é na realidade um impotente escravo do seu poder. O seu banquete, por isso, é fiasco diante daquele que Jesus vai servir no deserto, que é o banquete da sabedoria, da saciedade, da alegria para todos. Portanto, neste sábado, iniciando o final de semana, escutando este evangelho, é momento de nós escolhermos a qual banquete nós queremos participar, se do banquete da vida ou do banquete da morte. Se do banquete que valoriza os princípios, os valores, ou do banquete que visa apenas o bel prazer, que visa apenas o seu momento, o seu prazer momentâneo, né, e existencial. Peçamos a Deus a graça de buscarmos em todo instante a Ele, que mesmo nas nossas alegrias nos alegremos no Senhor, mesmo nos nossos banquetes nos banqueteemos em Deus, o Deus da vida, e assim nós sejamos todo dele e Ele esteja todo em cada um de nós. Que você tenha um final de semana abençoado. Lembrando a você que hoje, sábado, às 18 horas, tem Santa Missa na Igreja Matriz. Amanhã, domingo, 7 da manhã na Igreja Matriz, 8h30 na Santa Luzia e às 18 horas na Igreja Matriz. E o compromisso de todo este mês de agosto, se Deus permitir, às 18 horas a missa aqui na Praça João 23. Que Deus abençoe e que você possa sempre ser conduzido pelo Espírito Santo.